Existe uma mulher que o mundo masculino teme em silêncio, não porque ela ataca, grita ou exige, mas porque ela simplesmente não se curva. Ela carrega algo que desestabiliza o jogo emocional inteiro: integridade psíquica. E isso, meu caro espectador, é uma ameaça mortal para quem vive de ilusões. Carl Jung dizia que aquilo que não trazemos à consciência aparece em nossas vidas como destino. E ela trouxe tudo à luz. Não precisa de validação externa porque encontrou validação interna. Não suplica porque já não depende. E quando um homem acostumado a manipular afetos encontra essa mulher, algo dentro dele colapsa, porque ele percebe: ela não está jogando. Ela não está fingindo força. Ela simplesmente é. E esse é imóvel, sólido, inegociável, detona todas as máscaras que ele usa para sustentar o próprio ego frágil. Você já sentiu isso? Aquele momento em que alguém te olha nos olhos e você sente que todas as suas mentiras estão nuas? Ela é esse olhar. E o pior, ela nem precisa falar nada. A presença dela basta, porque integridade não argumenta, ela apenas existe. E contra a existência pura, ilusão não resiste. Prepare-se, você está prestes a entender porque sua ausência de necessidade é o maior poder que você pode ter. Quando ela não suplica, ela força ele a olhar para o vazio que ele carrega dentro. Jung chamava isso de projeção. O homem projeta nela a mãe, a salvadora, a enfermeira emocional. Ele espera que ela complete o que ele não completou em si mesmo, mas ela se recusa. E essa recusa não é raiva, não é vingança, não é estratégia. É simplesmente clareza. Ela sabe que não é função dela carregar as sombras dele. E isso o enlouquece. Porque ele foi condicionado a acreditar que amor é sacrifício feminino. Que mulher boa é mulher que aguenta, que espera, que perdoa infinitamente. Mas ela rompeu esse script. Ela entendeu algo brutal. Amor que exige autodestruição não é amor, é vampirismo emocional. E ela não está disponível para ser drenada. Então ele tenta, ignora, some, volta, testa. Espera que ela implore atenção, mas ela não implora. Ela apenas segue. E cada dia que ela segue sem ele, é um dia que a ilusão dele sobre o próprio valor desmorona. Porque se ela consegue viver bem sem ele, então talvez ele nunca tenha sido tão essencial quanto acreditava. E isso, meu amigo, é insuportável para um ego inflado. A ausência de súplica dela é o teste de realidade que ele não pediu, mas que sua alma precisava. Carl Jung dedicou sua vida a mapear a sombra. Tudo aquilo que negamos em nós mesmos e projetamos nos outros. E quando um homem encontra uma mulher que não suplica, sua sombra é exposta sem piedade. Ele percebe que sempre usou a carência alheia como muleta emocional, que sua autoestima dependia de ser necessário, que ele confundia controle com conexão. E agora? Agora ela removeu a muleta. E ele está diante de si mesmo, cru, nu, sem roteiro. A mulher que não suplica não o ataca, mas sua presença íntegra é um espelho implacável. Ela reflete de volta tudo o que ele fingiu ser, toda promessa não cumprida, toda manipulação emocional disfarçada de amor complicado, todo abandono mascarado de preciso de espaço. E o mais doloroso, ela não está brava, ela está em paz. E paz verdadeira, meu caro, é aterrorizante para quem vive em caos interno, porque paz não pode ser manipulada, não pode ser negociada, não pode ser quebrada por culpa, por chantagem, por drama. Ela simplesmente está ali, inteira, completa, indiferente ao teatro emocional dele. E isso o obriga a uma escolha. Ou ele cresce, enfrenta a própria sombra e se torna real, ou ele foge para encontrar outra mulher que ainda acredite nas ilusões dele. Mas uma coisa é certa, ele nunca mais será o mesmo, porque ela plantou uma semente de verdade dentro dele. E verdade, uma vez vista, não pode ser desfeita. Existe um princípio psicológico que poucos compreendem. Você só pode manipular quem reage. A mulher que suplica está presa no ciclo de ação e reação. Ele some, ela persegue. Ele ignora, ela implora. Ele ameaça, ela se curva. É um jogo previsível e ele domina as regras. Mas a mulher que não suplica quebra o jogo inteiro. Ela não reage. E atenção,
Não reagir não é reprimir emoção, é processá-la internamente, compreender sua origem e escolher conscientemente a resposta. Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele direcionará sua vida e você o chamará de destino. Ela tornou consciente. Ela sabe que a dor que sente quando ele some não é sobre ele. É sobre uma ferida antiga dela que ele tocou. E em vez de jogar essa dor nele através de súplica, ela assenta com ela mesma. Ela a observa. Ela a cura. E quando você cura internamente, você para de procurar externamente. Isso é alquímico. É transformação psíquica profunda. E para ele, que esperava drama, lágrimas, ligações desesperadas no meio da noite, silêncio. Um silêncio que grita mais alto que qualquer palavra. Um silêncio que diz: eu não preciso de você para me sentir inteira. E isso, meu amigo, é o fim do controle dele. Porque controle se alimenta de reação. E ela parou de alimentar. Ele sempre se viu como o conquistador. Aquele que escolhe, que decide, que controla o ritmo da relação. Mas a mulher que não suplica revela uma verdade devastadora. Ele nunca foi o conquistador. Ele foi apenas um homem escolhido por uma mulher que ainda não havia despertado seu próprio valor. E agora que ela despertou, agora que ela vê através da fumaça, o castelo de cartas desmorona. Jung falava sobre a persona, a máscara social que usamos para esconder nossa verdadeira natureza. Ele construiu uma persona de homem desejado, homem independente, homem que não se apega. Mas essa persona só funcionava quando as mulheres ao redor validavam a ilusão, quando suplicavam por atenção, por tempo, por compromisso. Isso alimentava o ego dele, provava a história que ele contava para si mesmo. Mas ela não valida, ela não suplica. E sem validação externa, a persona racha. E o que há por baixo? Um menino assustado. Um homem que nunca aprendeu a construir intimidade real. Alguém que confundiu distância emocional com força e vulnerabilidade com fraqueza. E agora, diante dela, ele sente algo que nunca sentiu antes: irrelevância. Ela não precisa dele. E essa não necessidade é a verdade que destrói todas as ilusões que ele carregava sobre si mesmo. Ela não o diminuiu. Ela apenas parou de inflá-lo. E sem inflação artificial ele vê seu tamanho real. Isso dói. Mas é a única dor que cura. Por trás de todo homem que manipula emocionalmente, existe um medo primitivo. O medo de ser abandonado. Jung explorou isso através do arquétipo do órfão. A ferida primordial de não ser suficiente, de não ser escolhido. E esse medo, quando não é curado, vira estratégia de controle. Ele abandona primeiro para nunca ser abandonado. Ele mantém distância para nunca sentir a dor da rejeição. Ele coleciona opções para nunca depender de uma só pessoa. Mas a mulher que não suplica ativa esse medo de forma inédita, porque ela não o abandona explicitamente, ela simplesmente segue, sem rancor, sem vingança, sem jogos. E isso é mais aterrorizante que qualquer confronto, porque abandono explícito ele sabe lidar. Pode culpar, pode justificar, pode virar vítima, mas essa indiferença serena, esse "você é livre, eu também sou", isso ele não sabe processar, porque ela não está tentando puni-lo, ela está apenas vivendo. E viver bem sem ele é a maior punição que ele nunca imaginou receber, porque expõe que o medo era dele o tempo todo. Ela não tinha medo de perdê-lo, ela tinha clareza sobre o que merecia. E quando você tem clareza, você não implora por migalhas, você simplesmente vai embora. Sem alarde, sem drama, sem volta. E essa saída silenciosa é o que finalmente o obriga a sentir tudo o que ele evitou a vida inteira. A solidão real, o vazio, a falta de sentido de uma vida construída em jogos emocionais. A dor que ele causou agora dentro dele. Carl Jung estudou alquimia por anos, não como química, mas como metáfora psicológica. A transformação do chumbo em ouro, da inconsciência em consciência, da dependência em integridade. E a mulher que não suplica passou pela fornalha alquímica. Ela queimou o apego tóxico. Ela dissolveu a necessidade de aprovação externa. Ela transmutou a dor em sabedoria.
E o resultado? Ouro psíquico. Autossuficiência emocional. Não é que ela não sinta. Ela sente profundamente, mas ela não deixa os sentimentos a controlarem. Ela os atravessa, os compreende, os integra. E essa integração é poder puro. Porque quando você não precisa de ninguém para se sentir inteiro, você escolhe por desejo, não por desespero. E escolha consciente muda tudo. Ela não está com ele porque tem medo de ficar sozinha. Ela não aceita migalhas porque acredita que é o máximo que merece. Ela não ignora red flags porque está apaixonada demais para ver. Ela vê. Ela sente. E ela age de acordo com sua verdade. E isso, para um homem acostumado a mulheres que se traem por amor, é revolucionário. Porque ela não se trai, ela se honra. E honra própria não é negociável. Não importa quantas promessas vazias ele faça. Não importa quantas vezes ele volte dizendo que mudou. Ela não acredita em palavras. Ela acredita em consistência. E enquanto ele não demonstrar consistência real, ela permanece inteira, sozinha, em paz. E essa paz é seu maior trunfo. Porque paz atrai verdade e repele ilusão. Existe uma fantasia masculina profundamente enraizada. A mulher que espera, que aguarda sua decisão, seu tempo, sua prontidão. A musa passiva que existe em função do herói. Jung identificou isso no arquétipo da ânima, a projeção do feminino ideal dentro da psique masculina. Mas essa projeção é infantil. É o desejo de ter uma mãe disfarçada de amante, alguém que ama incondicionalmente, perdoa infinitamente, nunca abandona. A mulher que não suplica destrói essa fantasia com sua mera existência. Porque ela não é projeção. Ela é pessoa real, com limites reais, com necessidades reais. E quando ela para de alimentar a fantasia dele, ele entra em crise. Porque agora ele precisa relacionar-se com ela como igual, não como adoradora. Precisa negociar, comprometer-se, mostrar-se vulnerável. E vulnerabilidade real, não performática, não estratégica. A vulnerabilidade de dizer, eu também tenho medo, eu também não sei, eu também preciso. Mas isso exige maturidade emocional que ele talvez nunca tenha desenvolvido. Exige que ele desça do pedestal imaginário e pise no chão junto com ela. Muitos homens preferem perder a mulher real do que abrir mão da fantasia. E então ele vai embora, procura outra, tenta recriar o roteiro. Mas algo mudou, porque ela plantou uma dúvida. E se a fantasia for a prisão? E se a mulher real for o prêmio? Essa dúvida o perseguirá, em cada nova relação superficial, em cada novo jogo emocional vazio. Ele se lembrará dela, a que não suplicou, a que o viu inteiro e não se curvou. E essa memória será tanto tormento quanto possibilidade de finalmente crescer. Jung descreveu o processo de individuação, o caminho doloroso de se tornar quem você realmente é, além das máscaras sociais. E a mulher que não suplica força esse processo nele, queira ele ou não. Porque na presença dela, o ego inflado não funciona. As táticas manipulativas falham. O charme superficial não cola. Ele precisa ser real ou ir embora. E ser real dói. Porque real significa admitir fraquezas. Significa dizer, eu estava errado. Significa abandonar o personagem do homem invencível e revelar o ser humano imperfeito. A morte do ego é aterrorizante. Parece que você vai desaparecer. Mas é o oposto. Quando o ego falso morre, a alma verdadeira nasce. E a alma não precisa de jogos. Não precisa provar nada. Não precisa controlar. Ela apenas ama. Mas amar de alma é amar com verdade. É estar presente. É ser consistente. É honrar a palavra. E muitos homens foram condicionados a amar de ego, competir, conquistar, possuir. Então, quando ela exige amor de alma, ele entra em pânico. Porque ele não sabe como fazer isso, ninguém ensinou. Então ele faz o que sabe, foge, manipula, mente. E ela? Ela observa, sem julgamento, sem raiva. Apenas observa. E na observação silenciosa dela, ele vê a própria covardice. E essa visão é insuportável, mas também é o único caminho.
porque você não pode curar o que não vê. E ela, ao não suplicar, ao permanecer inteira, ao recusar alimentar o ego dele, está oferecendo o maior presente, a chance dele finalmente se encontrar. Mas ele precisa querer. E querer dói. Existe um poder no silêncio que as palavras nunca alcançam. A mulher que não suplica dominou esse poder. Enquanto ele espera explosões, lágrimas, confrontos, ela oferece silêncio. Não um silêncio passivo-agressivo, carregado de ressentimento, mas um silêncio ativo, grávido de presença. Um silêncio que diz: eu já disse tudo o que precisava, agora é sua vez de escolher. Jung entendia que o inconsciente fala através do silêncio. É no espaço entre as palavras que a verdade emerge. Que ela criou esse espaço, não para puni-lo, mas para dar a ele a oportunidade de finalmente se ouvir, porque enquanto ela falava, implorava, argumentava, ele podia culpá-la. Podia dizer que ela era muito exigente, muito intensa, muito emocional. Mas agora é só ele e seus pensamentos, suas escolhas, suas contradições, e no silêncio dela, as mentiras que ele conta para si mesmo ficam ensurdecedoras. Eu não estou pronto. Eu preciso de tempo. Eu não quero magoar ninguém. Todas reveladas pelo que são. Desculpas. Mecanismos de defesa, formas de evitar responsabilidade emocional. E ela não precisa apontar isso. O silêncio aponta. Cada dia que passa sem ela suplicar é um dia que ele precisa encarar a própria incoerência. E incoerência psíquica é insuportável. Cria dissonância cognitiva, saber que você está errado, mas não querer admitir. E quanto mais ela permanece em silêncio, mais a dissonância aumenta, até que algo quebra. Ou ele finalmente cresce, ou ele foge para encontrar outra mulher que ainda fale por ele, ainda justifique por ele, ainda o salve de si mesmo. Mas salvação externa é ilusão. A única salvação é interna. Todas as tradições espirituais falam de iniciação, o momento de morte simbólica que precede o renascimento. Jung estudou isso nos ritos de passagem. Você precisa morrer para o velho self antes de nascer para o novo. E a mulher que não suplica oferece a ele essa iniciação. Não intencionalmente. Ela não está tentando ensiná-lo, mas sua recusa em participar do jogo emocional doentio força ele para uma encruzilhada. Continuar como está significa perdê-la. E perdê-la significa perder a possibilidade de algo real. Algo que ele talvez nunca tenha experimentado antes. Intimidade verdadeira. Conexão além do físico. Alguém que o vê, realmente vê, e ainda assim escolhe ficar. Mas para ter isso, ele precisa morrer. Precisa deixar morrer o personagem do homem invulnerável, do conquistador, do jogador. Precisa descer ao submundo da própria alma e enfrentar os demônios que evitou a vida inteira. E isso é a iniciação. É dolorosa, é solitária. Ninguém pode fazer por ele, ela não pode salvá-lo, ela já se salvou. Agora é com ele. E muitos homens falham nessa iniciação. Escolhem a familiaridade do sofrimento conhecido em vez da incerteza da transformação. Preferem repetir padrões tóxicos porque pelo menos sabem como navegar ali. Mas alguns poucos, os corajosos, os exaustos de si mesmos, aceitam a morte simbólica. Descem, enfrentam, choram, quebram, e do outro lado, renascem. Não como o homem que era, mas como o homem que sempre poderiam ter sido. E quando voltam para ela, se ela ainda estiver lá, não é o mesmo homem, é alguém real. Finalmente. Jung falava da tensão entre opostos, a necessidade de ser indivíduo e a necessidade de pertencer. E a mulher que não suplica dominou essa dança. Ela é completamente autônoma. Não precisa dele para ser feliz, mas também é capaz de conexão profunda. Quando ela escolhe estar presente, ela está totalmente presente. Essa é a diferença entre dependência e amor maduro. Dependência diz: eu preciso de você para ser inteira. Amor maduro diz: eu sou inteira e escolho compartilhar minha inteireza com você. E ele, acostumado à dependência disfarçada de amor, não sabe como processar isso. Porque a autonomia feminina ativa inseguranças masculinas profundas.
Se ela não precisa de mim, por que ficaria comigo? E aí está a questão existencial que ele precisa responder. O que ele oferece além de ser necessário? Quem ele é quando ninguém precisa dele? Essas perguntas são apavorantes, porque revelam que ele construiu identidade em ser salvador, provedor, protetor, mas não em ser parceiro, companheiro igual. E parceria exige reciprocidade, exige que ele também seja vulnerável, que ele também peça ajuda, que ele também precise. Mas precisar para ele foi sempre associado à fraqueza. Então ele fica preso, quer conexão, mas tem medo de precisar. Quer intimidade, mas não quer vulnerabilidade. E ela já resolveu essa equação. Ela sabe que vulnerabilidade é coragem, que precisar não é fraqueza quando você também é forte. Ela oferece o mapa, mas ele precisa caminhar. E enquanto ele não caminha, ela não espera parada. Ela continua dançando. Sozinha, se necessário, mas sempre dançando, sempre viva, sempre inteira. Existe um momento após ele tentar tudo, após falhar com táticas manipulativas, após perceber que ela realmente não vai suplicar, em que ele volta. Mas não volta como o conquistador, volta como o guerreiro derrotado. E derrota, aqui, não é negativa, é rendição. É o momento em que ele finalmente para de lutar contra a verdade. Para de lutar contra ela. Para de lutar contra si mesmo. Jung chamaria isso de integração da sombra. O momento em que você para de projetar seus demônios nos outros e assume responsabilidade por eles. Ele volta e diz: eu estava errado. E pela primeira vez, não é manipulação. É verdade. Você sente no corpo, na voz, nos olhos. Ele não está tentando ganhá-la de volta com palavras bonitas. Ele está oferecendo vulnerabilidade crua. E ela? Ela não comemora, não diz, eu te disse. Ela apenas ouve, porque ela sabe que essa é a jornada dele, não vitória dela. Ela não estava competindo, ela estava apenas se honrando. E agora ele também precisa se honrar. Precisa provar não para ela, mas para si mesmo que a mudança é real, que não é apenas medo de perder, que é genuíno desejo de crescer. E isso não acontece em um dia, não acontece com uma conversa bonita. Acontece em ações consistentes, em escolhas diárias, em momentos difíceis onde ele não foge, mas fica, onde não manipula, mas comunica, onde não controla, mas confia. E se ele conseguir fazer isso, se ele realmente fizer o trabalho interno, então algo novo nasce, não a relação velha ressuscitada, mas algo totalmente novo. Entre duas pessoas que finalmente são pessoas, não projeções, não fantasias, reais, imperfeitas, vivas. E isso, meu amigo, é sagrado. No final, o que a mulher que não suplica oferece, tanto para si mesma quanto para ele, é libertação. Libertação da prisão de papéis. Ela não é mais a salvadora. Ele não é mais o projeto. Ela não é a vítima. Ele não é o vilão. São apenas dois seres humanos tentando navegar a complexidade de existir, de sentir, de se conectar. E essa simplicidade é revolucionária, porque estamos tão condicionados a drama, a jogos, a dinâmicas de poder, que esquecemos como é apenas estar. Estar com alguém, sem agenda, sem manipulação, sem medo. Jung dedicou a vida a explorar o caminho da individuação, tornar-se quem você realmente é. E ambos, através dessa dança dolorosa, foram forçados a individuar. Ela ao parar de suplicar, ao escolher integridade sobre ilusão de segurança. Ele ao finalmente encarar a própria sombra, ao admitir vulnerabilidade, ao crescer. E o paradoxo é este: ela precisou estar disposta a perdê-lo para encontrar a si mesma. E ele precisou realmente perdê-la para finalmente se encontrar. Às vezes, o maior ato de amor é deixar ir. Não com amargura, mas com gratidão, porque essa pessoa, através da dor que causou, através do espelho que ofereceu, te forçou a evoluir. E evolução dói, mas estagnar dói mais. Permanecer em padrões tóxicos, em máscaras falsas, em vidas não vividas, isso dói infinitamente mais. A mulher que não suplica entendeu isso. E ao entender, libertou-se. E ao libertar-se, ofereceu libertação. Não como presente,
mas como possibilidade. E possibilidade, meu caro, é tudo que precisamos. O resto é escolha, sempre foi. Você chegou até aqui. E isso não é acidente. Algo dentro de você ressoou com essa verdade. Talvez você seja a mulher que ainda suplica, que ainda sacrifica a integridade por migalhas de afeto, que ainda acredita que amor é sofrer, esperar, perdoar o imperdoável. Ou talvez você seja o homem que finalmente está cansado de seus próprios jogos, que sente o vazio de conexões superficiais, que quer algo real, mas não sabe como construir. Ou talvez você seja alguém que já passou por essa jornada e está do outro lado, inteiro, em paz. E encontrou essa mensagem como confirmação. Você não estava louco. O caminho era difícil, mas era o certo. Seja quem você for, saiba disso. Integridade não é opcional. É a base de tudo que é verdadeiro. Relacionamentos, carreira, espiritualidade, tudo colapsa sem integridade. E integridade começa com uma escolha simples, mas brutal. Parar de trair a si mesmo. Parar de aceitar menos do que você merece. Parar de suplicar por amor, atenção, validação. Porque quando você para de suplicar, você se torna inegociável. E ser inegociável não é arrogância, é amor próprio. É respeito, é dignidade. A mulher que não suplica não é especial. Ela é apenas uma mulher que despertou. E você pode despertar também, hoje, agora, com uma decisão, de não mais se curvar, de não mais se trair, de honrar sua alma acima de tudo. E quando você fizer isso, algo mágico acontece. Você atrai verdade. Porque verdade reconhece verdade. E ilusão. Ilusão se dissolve na sua presença. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também.